Olá! O Nordeste brasileiro passa pela pior seca dos últimos 30 anos. E para verificar melhor os efeitos da estiagem prolongada na região, o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da UFAL criou um novo sistema de monitoramento. O recurso possibilita um panorama completo e detalhado das áreas de seca e desertificação. Aqui conosco está o coordenador do laboratório, o doutor em meteorologia, Humberto Alves Barbosa. Professor Humberto, obrigado pela presença aqui no Conhecer de hoje. Professor, o que é esse conceito? O que é a desertificação? Bom, para entender a desertificação é importante mencionar quais são os processos associados à desertificação. Começando pelo conceito da seca. O conceito da seca é um fenômeno natural climático que atinge as regiões áridas e semiáridas espalhadas pelo mundo. E de uma forma recorrente, de uma forma cíclica. Seca é uma coisa, desertificação é outra. Isso. E a seca nesse contexto, essa forma recorrente e cíclica, ela tem repercussões no âmbito socioeconômico, político, cultural e educacional. Então, dentro desse contexto, o agravamento das secas, tanto pode ser a seca meteorológica, hidrológica, agrícola e socioeconômicas, elas podem afetar diretamente o processo de desertificação. E o que é o processo de desertificação? O processo de desertificação é um processo natural, através da severidade das secas, e antrópico, ou seja, a atividade humana. Então, a partir da diminuição das atividades biológicas e devidas às ações climáticas, às oscilações climáticas e antrópicas, provocam, de certa forma, a desertificação, que é a perda biológica do solo pela erosão. Perfeito. O laboratório já identificou que 80% do semiárido da região Nordeste está afetado pela seca, é isso? Sim, durante os períodos, principalmente o período da estação chuvosa, que são os meses de fevereiro a maio, que é o período da estação chuvosa na região semiárido. Então, nesse período, fizemos um levantamento, principalmente num período mais crítico, que é o mês de maio, e observamos a partir dessa seca ambiental, que é uma seca determinada pelo excesso de água, pelo déficit pela escassez de água, e essa escassez de água, ela provoca, de certa forma, um impacto ou a perda da atividade da cobertura vegetal, e essa perda da cobertura vegetal agrava essa condição para aumento da desertificação e a intensificação da seca. Então, olhando isso em fevereiro, olhando esse período da estação chuvosa de fevereiro a maio, na região semiárida, percebe-se que este ano, 2011, 80% da região semiárida foi afetada pelas secas. Entenda-se secas no contexto meteorológico e hidrológico. No contexto socioeconômico, os indicadores ainda não são precisos, ainda não temos os indicadores socioeconômicos para determinar o grau de severidade das secas no semiárido nordestino. Mas sabemos que eles são danosos, né? Porque morre gado, não há colheita, impacta a plantação. Então, esse resultado, mesmo nós não tendo ele hoje, ele é um resultado bastante danoso, né? Quando você olha o parâmetro mais, o índice de seca, que é um indicador, né? Como você quantifica a seca através de índice de seca ou de indicadores, no Nordeste brasileiro, a prestação, as variáveis ou os parâmetros meteorológicos e hidrológicos são os utilizados. Agora, se você entra para um contexto de um índice, um indicador de seca mais complexo, social, aí você entra com fatores, mesmo, variáveis socioeconômicas, políticas, culturais e educacionais. Esses parâmetros, eles são complexos porque como determinar, como conseguir essas informações, esses dados, para que a gente possa definir um índice de seca mais complexo. Então, em termos de Nordeste do Brasil, os índices de seca, os indicadores, eles são estabelecidos por meio ou através de parâmetros meteorológicos e hidrológicos. Perfeito. Agora, professor, como é que o laboratório faz esse monitoramento via satélite? Nos últimos anos, existiram avanços tecnológicos que permitem hoje que, a partir de satélites, de plataformas orbitais,
obtenha-se dados com uma frequência temporal a cada 15 minutos. A partir dessa informação de 15 minutos, foram desenvolvidas técnicas, metodologias, com o uso dessas imagens, desenvolvendo um produto de monitoramento de seca, um monitoramento de seca ambiental, por imagens de satélite. O satélite Meteosat segunda geração, que é um satélite meteorológico, permite que a cada 15 minutos ele mapeie essa região, mapeie todo 42% do globo, incluindo a região da América do Sul, e nesse contexto espacial, a região semiárida nordestina tem sido mapeada diariamente. Então, é um índice diário que permite a dinâmica dessa vegetação, embora que a vegetação não vai mudar na escala temporal de um dia, mas existem fatores de atividades humanas, a exemplo de fatores antrópicos, que podem provocar mudanças diárias na cobertura da vegetação. É importante mencionar também que a cobertura vegetal é um indicador. É um deles. É um deles, mas é o principal indicador de desertificação. Porque o satélite fornece imagens, não é isso? O satélite ele envia imagens de 15 em 15 minutos, é como se fosse uma fotografia, é isso? As imagens disseminadas ou coletadas pelo satélite são informações a respeito da cobertura da vegetação. Utilizando técnicas, metodologias, permite que o uso dessas informações desenvolva-se mapas sobre a cobertura vegetal. De vegetação. Ele monitora a vegetação a cada 15 minutos. A cada 15 minutos. É importante mencionar que ele monitora a vegetação a cada 15 minutos, mas o mapa que geramos é um mapa a partir de várias imagens, é uma composição que permite filtrar informações que não são necessárias, tipo nuvens e outras contaminações. Então, é necessário fazer uma composição de 20 imagens diárias para que tenha um mapa sobre a cobertura vegetal do Nordeste do Brasil. Vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouco dessa conversa com o professor Humberto Alves Barbosa sobre a desertificação na região Nordeste. Conhecer, volta já, não sai daí.